O pastor ficou balançado há alguns meses sobre o que iria pregar. Estava muito em dúvida se eu pregaria sobre Tiago, e os irmãos sabem que eu sou apaixonado pela carta de Tiago, ou se pregaríamos sobre os 10 mandamentos, mas Tiago precisou esperar. Até eu fiquei surpreso com essa decisão quando eu tomei. Mas será um tempo em que nós iremos refletir, né, na importância dos 10 mandamentos para a igreja. Como assim, pastor? 10 mandamentos, não é lei de Moisés? Tudo isso nós iremos responder, trabalhar ao longo dessa série, e quero que a gente conclua antes de terminar o ano, e acho que vai dar certo, no nome de Jesus, a gente terminar a série antes de terminar o ano, para não quebrar, né, a série no começo do ano que vem. Mas louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Essa já é a segunda série que a gente faz um trailer. Eu não sei de onde foi que eu tirei na minha cabeça que uma série de mensagens devia ter um trailer para começar, mas desde da série princípio que eu disse, eu vou fazer um trailer. Aí fiz um trailer da série princípio e hoje saiu o trailer, né, dessa série. Né? Daqui a pouco sai um filme. Amém, gente. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Você está aí no texto? Diz assim a palavra do nosso Deus. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Vamos ler o versículo 2 juntos? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, o título da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja essa noite é Liberdade de Mentirinha. Grave isso, liberdade de mentirinha. É basicamente como nós poderíamos definir aquilo que é tratado em termos de liberdade no mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos, meus irmãos, ele é mais ou menos como aquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Quem aqui já assistiu A Fantástica Fábrica de Chocolate? Né? Quando eu era criança, eu gostava muito desse filme. Aí eu assisti primeiro o mais recente, que é aquele que é com o Johnny Depp. Ele faz o Willy Wonka. Aí depois eu achei o antigo e desgostei. Achei o antigo muito feio, com todo respeito a quem gosta. Quem foi criado assistindo o mais antigo, que é aquele Willy Wonka galego com cara de psicopata. Deu medo quando eu assisti. Mas o que acontece, né? Ali tudo é feito de chocolate. Tudo parece imaginário. Tudo parece, né, feito para agradar aquelas crianças que estão ali na fábrica de chocolate. E se nós pudéssemos fazer um equivalente para o nosso mundo, o mundo real, a fantástica fábrica de chocolate seria um mundo só doce, um mundo sem regras, um mundo sem leis, um mundo sem deveres que pessoas devem cumprir para conviver na sociedade, para viver nos espaços onde elas estão inseridas. Uma pessoa tentou imaginar um mundo assim, ele está até no trailer que a gente colocou, que é o John Lennon. Né? Quem aqui já ouviu falar no John Lennon, um dos Beatles? Né? John Lennon, quando ele gravou lá o CD solo dele, uma das faixas, né, chama Imagine, eu acho que é uma das músicas mais conhecidas, se não a mais conhecida dele. E ele fala, né, começa ali teorizar ao longo da música, imagine um mundo sem Estado, imagine um mundo sem nações, um mundo sem igrejas, um mundo onde as pessoas elas simplesmente dão as mãos e vivem em paz, um mundo sem essas coisas, essas instituições, com suas regras, com os seus impedimentos, que seria um mundo perfeito. E ele diz, esse mundo é possível, esse mundo está bem próximo, basta que a gente queira. E o Lennon, ele é fruto do tempo dele, porque os anos 50, 60, eles foram um tempo onde o mundo, ao mesmo tempo que
experimentava guerras terríveis, guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, né, a conflitos dos mais diversos do mundo, e onde as potências daquele contexto, que eram os Estados Unidos e a Rússia, participavam de cada lado onde cada guerra acontecia, né? Então é o que a gente chama, né, de Guerra Fria, guerras que eclodiram em vários lugares do mundo e cada um assumindo um lado ali naquele contexto de guerra. Isso, especialmente nos Estados Unidos, que participou de alguma forma de muitos desses conflitos, gerou um sentimento em parte da população de ojeriza, de revolta, e movimentos de resposta a isso, como o movimento hippie, e outros que a gente poderia destacar, eles se colocam contra aquilo que as gerações anteriores tinham produzido e levado a essas guerras. A filosofia que tinha levado a esse tipo de mundo. E dentro desses movimentos, como o movimento hippie, havia a percepção de que o mundo tinha chegado a esse lugar de muitas regras, de muitas guerras, porque havia muita rigidez, por causa de autoridades que impunham ali as suas leis, impunham as suas vontades, e isso levava uma nação a guerrear contra a outra. E aí foram se criando essas ramificações, esses movimentos que diziam, por exemplo, uma frase que é bem conhecida, né? Faça amor, não faça guerra. Essa é uma frase comumente associada ao movimento hippie. É proibido proibir. E coisas desse tipo. E como a gente mencionou até no domingo, embora a mensagem do domingo não esteja necessariamente conectada, de algum modo nós fomos influenciados por essa geração. Nos anos 50, 60, na música, nas artes de modo geral, no próprio processo educativo. Que, no fim das contas, nos leva a achar que tudo que envolva regra, tudo que envolva lei, tudo que envolva deveres a cumprir, tudo que envolva responsabilidades, é em si mesmo algo ruim. Tudo que me leva a uma espécie de obrigação nessa percepção é algo ruim. Nós não deveríamos ser proibidos de nada. Dentro desse contexto, houve aquilo que a gente chama, por exemplo, de revolução sexual, que foi muito mais protagonizada dentro do movimento feminino. Então, passadas as décadas, hoje, já no século XXI, nós vivemos um mundo em que as pessoas mais jovens, de modo geral, a minha própria geração, tem dificuldade com as regras, com os limites. E a gente falou ao longo das mensagens de Gênesis, como os limites são importantes, como os limites são protetores, como os limites nos guardam. Mas, em nome da liberdade de mentirinha, as pessoas têm abraçado um estilo de vida extremamente perigoso. O que nós perceberemos ao longo dessa série é que lei enquanto conceito bíblico é algo bom. E se ao final desses encontros, ao final dessa série, nós tivermos isso em mente, que biblicamente falando a lei é boa, eu já me dou por satisfeito. Porque precisamos resgatar o valor e a importância de deveres, responsabilidades e dar um novo significado a como nós enxergamos os mandamentos e a lei de Moisés. Ou será que ela é de fato a lei de Moisés ou não é? E eu quero já observar com você o versículo 1, ele diz: E Deus falou todas estas palavras. Esse é o texto junto com Deuteronômio capítulo 5 que lista os 10 mandamentos. Portanto, eu queria que você desse uma resetada agora. Nós, enquanto estudamos, enquanto falamos, enquanto pregamos, a gente fala a lei de Moisés, os 10 mandamentos de Moisés, a lei de Moisés. Mas aquilo que nós iremos estudar não é a lei de Moisés, é a lei de Deus. Quando a gente fica o tempo todo falando a lei de Moisés, a lei de Moisés, a lei de Moisés, pode parecer, especialmente para quem está desavisado e ouve a gente falar sobre o assunto, que foi o camarada Moisés, o indivíduo Moisés, que um dia, muito chateado com um povo que era totalmente desregrado, com um povo que não tinha identidade nenhuma, com um povo que não tinha autopercepção, que não tinha nem língua direito que falava, que não tinha adoração ajustada
tudo naquela nação, e nós estamos falando de uma nação de quase 2 milhões de pessoas, estimadamente. Tudo naquela nação era desregrado. Na verdade, eles não eram uma nação. Quando eles chegaram na geração de Jacó, na terra do Egito, era uma família de 70 pessoas e em 400 anos, essas 70 pessoas, apesar de uma parte desse período o faraó ter trabalhado para que as pessoas não continuassem. Não sei se você sabe disso, mas um dos motivos pelos quais o faraó submetia o povo à escravidão severa e ia aumentando a carga de trabalho é para que o povo se cansasse para não ter filho. Então já pega a visão aí, né? Se você vê aí, às vezes, uma autoridade querendo cansar demais o povo, colocando um fardo pesado nas costas, por detrás disso talvez tenha alguém que não queira que o povo multiplique. Então, em 400 anos, 70 pessoas, a família de Jacó se transformou em quase 2 milhões de pessoas. Mas aqui nesta ocasião, Êxodo capítulo 20, recém-saídos do Egito, eles não falam uma língua. Não pense que quando Moisés chegou lá, eles falavam hebraico. O hebraico é posterior, quando eles se formaram como nação. Obviamente que tinham noções, mas em 400 anos isso perdeu. Eles não tinham uma adoração estabelecida, eles não tinham um território, eles não tinham uma bandeira. Eles não eram uma nação. E como Deus começa a trabalhar com esse povo a identidade de uma nação? Dando a eles um código, dando a eles uma lei, dando a eles um norte. Antes que eles fossem para a terra, antes de consolidar a língua, antes de consolidar as instituições, antes de Moisés estabelecer como vai acontecer lá na frente os juízes, Deus dá a eles um código, Deus dá a esse povo leis. E volto a dizer, a lei, embora a gente costume chamar pelo fato de que foi ele que carregou, ele que levou para o povo de lei de Moisés, mas a lei é de Deus. A lei procede de Deus. E meus irmãos, por que ela procede de Deus? Primeiro, porque o versículo aqui diz que Deus falou. E o próprio texto de Êxodo diz que as placas de pedra nas quais foram registrados os 10 mandamentos não foram escritas por Moisés. Foram escritos por Deus. É o primeiro caso da história de arquivos sendo baixado da nuvem para o tablet. E aí, eu vinha pensando nisso o caminho todinho. Deus escreveu, as palavras eram dele. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque saber que a lei procede de Deus, lá na frente nos fará corrigir algumas percepções que nós temos sobre a lei e vai nos ajudar a entender também que se o Deus que me criou é o mesmo Deus que fez a lei, o Deus eterno é o mesmo Deus que fez a lei, aquilo que vem dele enquanto mandamento, esses mandamentos, na nossa série Mandamentos, eles são atemporais. Olha como é que tem lá escrito, você nem se dá para ler. A ética atemporal para um mundo sem ética. Para esse mundo que clama por essa pressuposta liberdade. Deus foi quem falou, Deus foi quem escreveu. Se a lei não é de Moisés, se a lei não é de Israel, se a lei é de Deus, qual é o nosso papel nessa história? Qual é o papel desse povo que está recebendo aqui nessa história? Eles são pelo menos 3 coisas. Eles são portadores dessa lei. E nós também somos. Nós somos portadores, nós aqueles que creem, aqueles que nasceram de novo, nós somos portadores da lei de Deus, como Moisés foi, carregando a placa de pedra lá. A diferença é que nós carregamos em outro lugar que a gente vai falar mais à frente. Segundo lugar, o que nós somos em relação à lei? Nós somos comunicadores. Somos comunicadores dos mandamentos de Deus. Deus deu essa tarefa em primeiro lugar a Moisés, depois repassou isso para o povo, e o povo demorou muito tempo, teve que entrar no cativeiro. A gente está estudando isso lá no seminário em período interbíblico. Teve que passar pelo cativeiro para entender que o que Deus esperava da nação de Israel é que eles fossem comunicadores da lei dele para todas as nações. O mesmo acontece hoje conosco. Deus espera que nós sejamos comunicadores da ética dele, dos padrões dele, daquilo que ele falou e escreveu aqui no texto. Jesus, nosso maior exemplo, o que foi que Jesus fez? Foi nesse sentido. Jesus, ele foi um portador da lei? Com certeza. Jesus, ele foi um comunicador da lei? Não há dúvida. O Sermão do Monte, boa parte dele,
é uma recomunicação, e a gente vai se remeter algumas vezes às palavras de Jesus a respeito da lei. O Sermão do Monte é um recomunicar da lei para a geração de Jesus. E, em terceiro lugar, o que nós somos em relação à lei? Nós somos multiplicadores. Qual a diferença de ser comunicador para ser multiplicador? Comunicador diz respeito a instruir, a falar. Multiplicador diz respeito à vida. Quando Jesus nos mandou, a gente falou sobre isso sexta-feira no primeiro discipulado que a gente teve aqui. Quando Jesus mandou nós fazermos discípulos e disse como é que se fazia discípulos, ele disse que discípulos são feitos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando esses discípulos que foram batizados a obedecer. Então, ensinar as palavras de Jesus é uma coisa, é comunicar, é portar a lei de Deus. É comunicar a lei de Deus. Multiplicar essa lei é através da nossa atitude, replicar um modelo que respeita, que vive e que ama a lei do Senhor. Então, nós somos chamados, vou dizer de novo para você gravar, a sermos portadores, comunicadores e multiplicadores da lei de Deus. Portadores no sentido de carregar essa lei conosco, transportá-la conosco. Comunicadores no sentido de falar. O mandamento lá em Deuteronômio, logo depois que ele dá os 10 mandamentos lá na versão de Deuteronômio capítulo 5, no versículo 6, no capítulo 6, logo em seguida, Deus diz através de Moisés, falem desta lei o dia todo, quando você estiver sentado em casa. Fale para os seus filhos, quando estiver andando pelo caminho, ou seja, porte essa lei e comunique essa lei. E também seja um multiplicador. Viva esta lei. Torne-se modelo para outras pessoas. Multiplique o exemplo e a ética do reino escrita aqui nos 10 mandamentos. Em resumo, os 10 mandamentos pertencem a Deus, não são nossos. Por isso nós não podemos mexer neles, não podemos torcer eles, não podemos querer que eles atendam aquilo que a gente acha que é. E por que eu preciso dizer isso aqui? Mas vamos ver lá na frente que a igreja romana, ao longo da história, ela modificou a interpretação de algumas das coisas que estão listadas aqui em Êxodo, do que a gente vai falar mais à frente. Lembre-se, o mandamento é de Deus. A lei é de Deus. Se eu mudo, eu vou me ver com quem? Com Deus. Eu não vou me ver com Moisés. Eu não vou me ver com os profetas. Eu não vou me ver com os líderes de Israel na época de Moisés. A lei é propriedade de Deus, mas é presente. Amém? A lei é propriedade de Deus, mas ela é um presente de Deus para o homem. Então, embora a lei pertença a Ele, Deus nos dá a sua lei como um presente. Ela é para nós. Ela foi feita para nós. Assim como os muitos presentes que Deus deu através da criação, a sua lei é um presente para nós. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui essa noite, a partir desse texto, é que Deus, no versículo 2 diz, eu sou o Senhor, que é a palavra que nós, no português, substituímos pelo nome de Deus. Eu sou, Deus está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou aquele que detém a autoridade sobre vocês. Se a lei procede de Deus, meus irmãos, é impossível que ela seja má. É impossível que a lei de Deus ela exista com o propósito de nos fazer mal. Há um aspecto da lei que, de alguma forma, nos faz mal. A gente vai falar isso mais à frente. Há um aspecto da atuação da lei no nosso coração que nos faz mal, mas para que nós possamos nos achegar a Deus. Vamos entrar em mais detalhes sobre isso, mas é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Sem lei não há pecado. Mas a lei, o pecado, aproveitou-se da lei para produzir o seu efeito em mim. Ou seja, o pecado só se revela como tal por causa da lei. Aí você diz, é ruim, né, pastor? É ruim. Mas se ela não produzisse essa ferida, não haveria cura.
Se a lei não evidenciasse o pecado, se a lei não mostrasse o nosso interior, nós não correríamos para a graça. Então, até quando ela nos fere, até quando a lei nos machuca, até quando a lei faz um raio-x e revela quem nós somos, ela o faz com um bom propósito. De modo que nós não podemos achar que a lei é ruim. Especialmente aquilo que falamos quando nos referimos aos 10 mandamentos. Eu queria refletir com você numa frase que as pessoas, dentro desse contexto aqui, uma frase que as pessoas costumam dizer muito, 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 muito. Se for procurar na Bíblia, não tem. Nós não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Quem aqui já ouviu essa frase? Já ouviu muito, né, essa frase? Se você viu o trailer, você viu que no final do trailer a gente fala que uma compreensão correta da lei vai nos fazer perceber que ela é a melhor amiga da graça. Que elas não estão dissociadas. De onde vem, então, esse entendimento de que o tempo da lei passou? De uma má leitura de qual lei se está falando quando se diz que o tempo da lei passou. Eu quero que você grave esse conceito agora na sua cabeça. Existem, quando nós falamos de lei, dessa lei do período de Moisés, lei dada por Deus, ela pode ser dividida em 3 seções. A primeira seção é a lei moral. A segunda seção é a lei cerimonial. O que é a lei moral? 10 mandamentos. A segunda seção é a lei cerimonial. Sacrifícios, as leis do sacerdócio, leis de ofertas, lei de como os sacerdotes e como o povo deveria adorar a Deus. Utensílios do altar, lei cerimonial. Nós temos, por fim, a lei civil. Além dessas 2 seções, há uma seção da lei de Moisés, a chamada lei de Moisés, né? Que é a lei civil. Moisés, além de se preocupar com todas essas coisas, ele foi orientado por Deus a ensinar o povo o que se fazia quando um boi do camarada machucava alguém. Leis a respeito do convívio familiar. Esse é o aspecto civil da lei de Moisés. O que se diz, o que se quer dizer quando se fala nós não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça? Significa dizer que Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. A lei moral, a lei civil, como um bom judeu que ele era, e cumpriu também a lei cerimonial. Mas ao fazer isso no seu ministério, ao cumprir esses 3 aspectos da lei, apenas um permaneceu. Por que não permanece mais a lei civil de Israel, que faz parte do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros? Por que não permanece mais? Porque a partir de Cristo, todas as nações foram alcançadas. Todas as nações são povo de Deus agora. De modo que não é necessário para que eu pertença a Deus que agora tenha que obedecer às leis civis da época de Moisés. Então Jesus cumpriu a lei civil. A lei cerimonial, ela foi cabalmente cumprida em Jesus Cristo. E se você quer entender melhor isso, você precisa ler Hebreus. Cristo, ele é o sumo sacerdote. Cristo é o sacrifício perfeito, definitivo. De modo que, se nós queremos servir ao Senhor, hoje, no que chamamos de tempo da graça, não precisamos mais oferecer cordeiros, né, derramar sangue de touros, de bodes. Não precisamos mais dos sacrifícios que faziam parte da lei cerimonial. Mas Jesus, no seu Sermão do Monte, ele deixou claro: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir ela. E cumprir, nesses 2 casos que eu mencionei aqui, lei cerimonial e lei civil, cumprir significa dar fim. E no sentido da lei moral, significa eu vim dar o sentido completo dela. Cumprir ali cumprir 2 propósitos. Cumprir no sentido de obedecer e cumprir no sentido de encerrar. O fim da lei, diz o apóstolo Paulo, é Cristo. Mas o fim da lei cerimonial e da lei civil, fim mesmo, babau. Mas a lei moral ganhou uma outra dimensão. Perceba que no Sermão do Monte, Jesus vai ressignificar alguns dos mandamentos. Vocês ouviram que os antigos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo. Jesus está dando o sentido completo daquele mandamento. Ou seja, a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos, permanecem para nós até hoje. Ficou claro na cachola isso aí? Foi bem chatinha essa parte, mas é importante a gente falar sobre isso. Quando você ouvir alguém dizendo,
Geralmente essa frase é dita porque quem quer pecar. A gente está no tempo da graça. Não estamos mais no tempo da lei. Aí você faz aquela cara de intelectual. Sim, que lei você está falando? Aí você vê o que a pessoa vai dizer. E espera para ajudá-la a compreender melhor. Para ver se ela não está... estamos no tempo da lei. Não estamos no tempo da lei. Estamos no tempo da graça. Espera aí, calma lá. Quando Deus diz eu sou o Senhor, Ele está reafirmando. Vocês pertencem a mim. E além de dizer eu sou o Senhor, Deus está dizendo no versículo 2, eu sou o verdadeiro libertador. Lembra que o título da mensagem é Liberdade de Mentirinha? Deus antes de mencionar os mandamentos, Ele faz questão de dizer, eu, que sou o dono de vocês, sou o dono de vocês porque eu libertei vocês da escravidão do Egito. Antes de dar os mandamentos, antes de entregar toda a sua lei moral, Deus lembra ao povo onde eles estavam. Então perceba, a lei de Deus é para quem foi resgatado. A lei de Deus, não espere que as pessoas lá fora se preocupem com a lei de Deus. A lei de Deus é para quem foi resgatado do Egito, para quem foi salvo do lugar de opressão. E enquanto eu preparava isso, já mencionei, eu acho aqui em alguma mensagem, eu me lembrei de uma música que também reflete esse valor da liberdade, né, tão apregoada lá fora, que é uma música do Bob Marley. Bob Marley tem uma música que chama Redemption Song. E o que é que o refrão da música fala? Não vou me arriscar aqui a cantar. Mas ele diz que ao longo de toda a vida dele, tudo que ele teve foram canções de redenção. Isso é uma alfinetada na religião de modo geral. Mas ele parece uma coisa linda, né? Mas o que eu queria, ele pergunta, onde estão as canções de liberdade? Porque tudo que eu tive até agora são canções de redenção. Pobre Bob Marley não sabe que, para aqueles que amam a Deus e para aqueles que compreenderam quem o Senhor é, não dá para separar redenção de liberdade. Na verdade, redenção é a única forma de liberdade verdadeira. Nós somos libertos da escravidão do Egito, que é uma figura para a escravidão do pecado. Jesus disse isso para os judeus e eles não compreenderam lá no Evangelho de João. Ele disse, vocês ainda são escravos. O judeu, você dizer um negócio desse para um judeu, mesmo dá um tapa na cara dele. Como assim? Nunca fomos escravos de ninguém. Abraão é o nosso pai. Nós temos a lei de Deus. Blá, blá, blá. Vocês ainda são escravos. Porque aquele que vive na prática do pecado de Jesus naquele contexto é escravo do pecado. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nome disso é redenção. Resgate. Era o preço que se pagava pela vida de uma outra pessoa. O que Boaz fez por Ruth e por sua família. Ele resgatou Ruth. De acordo com a lei, inclusive. Então, sabendo que redenção é liberdade, nós somos resgatados do império das trevas, a semelhança desse povo. Eu quero que nós saiamos hoje entendendo que a lei do Senhor é verdadeira liberdade e que ela foi dada de presente para nós. À medida que nós formos olhando, ainda não vai ser na semana que vem, mas à medida que nós formos olhando para cada um dos mandamentos, que você possa olhar para cada mandamento e dizer, obrigado, Senhor, porque isso está me libertando. Obrigado, porque ao me dar isso de presente, o Senhor está me livrando de uma liberdade de mentirinha. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos abençoe, que nos abra os olhos para compreender. É um tema muito importante, vai tocar em questões sociais, vai tocar em questões políticas. A gente vai ter que tratar de algumas polêmicas aqui ao longo desses 10 mandamentos que nós iremos trabalhar, mas é muito importante que a gente aprenda essas coisas e a gente ressignifique algumas coisas que talvez até ensinaram errado para a gente.
Talvez você veio aqui e foi ensinado isso, né? A gente está no tempo da graça, não no tempo da lei. E ouviu isso em contextos absolutamente tronchos. Mas que bom que nós temos a palavra do Senhor acessível para nós, para que possamos olhar para ela com cautela, cuidado e olhar sempre a ética de Deus ao longo de toda a Escritura, sendo sempre a mesma. Porque uma coisa é fato: Deus não muda. Se Deus não muda, a ética dele também não muda. Pai, nós te agradecemos essa noite por essa tua palavra tão preciosa, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos desperta a perceber que nós somos libertos, ó Pai, de uma liberdade de mentira, de uma liberdade falsa, de uma liberdade cheia de promessas, mas, ó Deus, que cada vez mais escraviza, cada vez mais aprisiona, cada vez mais vai algemando, ó Deus, as vidas. Ó Deus, e nós te agradecemos pela tua lei preciosa, a lei que liberta, ó Deus, a lei que é entregue para aqueles que já foram libertos, para ser, ó Deus, exercitada em alegria. Ó Deus, ó Deus, ao longo dessa série, Pai, no nosso coração haja a palavra do apóstolo João, que diz que para nós os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são fardo para nós, não são a razão de lamúria, não são a razão de reclamação, não, pelo contrário, os seus mandamentos são para nós motivos de deleite, e que possamos, junto com o salmista do Salmo 119, falar como a tua lei é preciosa, ela é mais doce do que o mel, ela é mais preciosa do que o ouro puro, como eu valorizo, como eu amo a tua lei, que esse desejo, ao longo dessa série, se construa em nosso coração. Pai, abençoa-nos, ó Deus, ajuda-nos e nos leva em paz para as nossas casas nessa noite, que possamos refletir, ó Deus, se não temos sido seduzidos por um discurso de liberdade daqueles que ainda estão escravizados. Que os nossos olhos se abram, ó Deus, para corrigir rota, se necessário. Que o Senhor guarde o nosso coração de criarmos uma ética paralela no nosso coração à ética do Senhor. A tua lei é para nós, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará, para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, vá na paz do Senhor e não saia sem falar com todo mundo em nome de Jesus.